Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com esse amigo muito especial de quase 30 anos, né? Meu amigo Jair Mioto, deputado estadual, já foi vereador aqui na nossa capital e representa também os valores da fé, os valores cristãos, né? Há muita gente que sempre nessa época, né, principalmente evangélicos, tipo, que são petistas na esquerda, são esquerdistas, mas eles têm uma mania de mandar cartas para que não se ouçam pastores, não se ouçam líderes evangélicos e que não sejam voto de rebanho. Quer dizer, para os outros. Não é o caso deles, né? Porque para eles vão em cima do caminhão do Lula, quando o Lula está resistindo a uma prisão, quando ele tem que ser preso há anos atrás aí, quando ele foi preso em Curitiba, e pastor evangélico fazer oração pelo Lula, aí não tem problema nenhum. Ou seja, são um pessoal indiscutivelmente que não são coerentes, são intelectualmente fake news, né? Então, ou seja, ou vale para um lado ou vale para o outro. E os valores cristãos nada mais é do que os valores da família, os valores dos nossos filhos, os valores de uma sociedade justa, em que cuide do pobre, em que cuide da viúva, né? Então, aqui está o meu amigo Jair Mioto. Essa introdução eu faço, eu gosto sempre de fazer, porque eu conheço bem, porque eu vim de lá, né? E eu gostaria de perguntar para você, meu querido amigo Jair Mioto, deputado estadual, como é que foram esses últimos 4 anos aí na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, a Leste? Meu amigo Bispo Flori, uma honra, um privilégio poder estar contigo aqui. Como bem falaste, né, a gente desde 96, 97, trabalhando, militando e admiro o teu posicionamento, né? Você nunca foi de ficar em cima do muro, né? Sempre se posicionando, né? Eu vejo você como um apóstolo Pedro, né? Que fala, que se posiciona, que está aí, que lidera. Então, uma honra estar aqui contigo. E te agradecer pela oportunidade. E realmente, nesse período de 3 anos e 7 meses, né? Ainda não terminamos o mandato, começou 1º de fevereiro, mas 4 anos do mandato. Para minha surpresa, eu creio que numa direção de Deus, nós conseguimos fazer muita coisa. Eu mesmo, quando eu olho para trás nesses 3 anos e meio, com pandemia e tudo, eu fico realmente impressionado com o que a gente conseguiu fazer. Foi algo que eu não posso dizer que foi algo de mim, foi algo que houve um agir de Deus, uma direção, um propósito de Deus. Então, como bem falaste, hoje quando tem pessoas que estão perseguindo, estão tentando desconstruir os valores cristãos, as igrejas, a família, o mínimo que nós podemos fazer quando há um ataque contra o cristianismo, o mínimo que nós podemos fazer é o direito sagrado de se defender. Exatamente. Então, nós temos, no mínimo, o direito de defesa. E dizer que um pastor não pode se posicionar, não pode falar, no mínimo, pensamento de ditadura. Porque exatamente. Nós temos o direito de nos posicionar. Então as pessoas querem liberar aborto, certas pessoas, certas linhas ideológicas querem liberar aborto, querem liberar ideologia de gênero para crianças, negar a própria biologia, querem liberar drogas, e nós, como pais de família, como religiosos, como militantes eclesiásticos, não podemos nem nos defender. Então decreta uma ditadura no Brasil e pronto. Então não existe isso. Eu acho que por isso que eu admiro a tua postura. Se todos os pastores tivermos essa postura, a gente muda a história desse país. Exato. Isso aqui eu avalio assim, analiso como sendo o caso do ex-juiz Sérgio Moro, né? Enquanto estavam batendo na casa dos direitistas e levando o computador, bloqueando conta de empresário, agindo, pegando blogueiro que é de direita, estava tudo certo, ele estava lá calado, né? Agora, quando ele menos esperou, o que aconteceu? A mesma coisa com ele. Invadiram a casa dele, pegaram o material de publicidade dele, aí ele começou a falar. Ou seja, as pessoas têm que entenderem que tem um custo muito grande no ficar calado, muitas vezes. Por quê? Porque depois tu também não vai ter autoridade para falar. Quer dizer, tu só fala quando dói, pisar no teu pé, e quando é o pé do teu irmão, quando é o pé da família. E nós passamos nesse período
de 2018 que tu assumiu, agora 2023 que se encerraria, né, o teu mandato, nós passamos por muitos problemas de pandemia, né? E a Carta Magna da Constituição diz que igreja só pode ser fechada em caso de guerra e em caso de sítio. E isso que o presidente tem que mandar um decreto para o Congresso, e o Congresso tem que pegar e aprovar aquele decreto. Não é uma ditadura do presidente de cima para baixo. E nós vivemos exatamente o processo inverso no Brasil. Nós vimos igrejas fechando em todo o Brasil, pessoas apanhando na rua, pessoas querendo trabalhar e não podendo, e nós não podíamos fazer culto. E a gente lembra, eu me lembro, porque naquela época eu fiz muitas reuniões com vocês de como é que a gente poderia administrar essa situação. Como é que foi essa época para ti como deputado e pleitear algo que já de origem já era de origem de vício, né? Exatamente. E a postura do nosso presidente foi louvável, porque o presidente não houve nada que promovesse fechamento de igreja, o presidente da República. Mas, como o STF acabou interferindo, delegou aos governadores, aos prefeitos, aí virou esse caos que aconteceu em muitos estados, muitos municípios. Mas aqui em Santa Catarina, o que nós fizemos? Dia 18 de março de 2020, lockdown, fechou tudo. Só reabria o que era essencial. Esse era o termo, era a palavra da época. O pessoal dizia assim, ó, a farmácia é essencial, vamos reabrir. O mercado é essencial, o povo tem que comer, vamos reabrir, com os cuidados, com distanciamento, com máscara, álcool gel. A indústria é essencial. E lembra-se que deu um surto lá no oeste, deu um surto de contágio em vários lugares, mas não fechou, porque era essencial. Então, nós pegamos essa palavra-chave. Então, peraí, o que é essencial que vai ficar aberto? Então, nós começamos a construir na Assembleia Legislativa um projeto que declarasse as igrejas, o serviço religioso como essencial. Se já não estavam respeitando lá a nível federal, que se respeitasse aqui a nível estadual. E procuramos construir esse projeto com todos os órgãos que tinham influência no comitê gestor. Começamos pela Assembleia, e foi algo inusitado, bispo, que quando eu fui falar com um pessoal de ideologia de esquerda, alguns deputados, eles falaram assim, a gente só aprova se o Ministério Público aprovar. Aí eu pensei, agora, o que vai ser? O Ministério Público e tal. Aí tomei coragem, no outro dia eu fui ver, vou ligar para o procurador. O nome do procurador era Davi do Espírito Santo. Aí eu entendi aquilo como um sinal de Deus, meu Deus do céu, para esse tempo, para essa época, Deus age nas circunstâncias, e houve essa cristocidência. Eu liguei, expliquei para o doutor Davi, ele não só concordou, como ajudou a fazer a lei. Ele falou com o doutor Fernando Comim, na época, o doutor Fernando falou isso, que ele conversou com ele, o próprio Ministério Público entendeu que igreja aberta, com distanciamento, com regramento, com álcool gel, com todos os cuidados, né, nada de irresponsabilidade, porque havia um surto, né? Mas com todos os cuidados era viável e não prejudicaria em nada. Então, conseguimos construir. Fomos falar no comitê gestor. Na época fui eu e o deputado Sérgio Mota. Graças a Deus a reunião era online, porque o pessoal xingou a gente, o pessoal não quis aceitar. E eu lembro que o senhor, bispo, foi uma das poucas pessoas que se manifestou em nosso favor. Exatamente. Mas no outro dia, o que eu fiz? Eu vou ligar para esse pessoal. Porque eles não deixaram a gente falar, não deu para explicar. Eles achavam que ia reabrir de qualquer jeito. Aí eu fui ligar um por um, desde o Mário da Fiesc, desde até da Associação dos Caminhoneiros, que estava lá, um por um. E aquele que mais ficou brabo lá foi o Johnny da FEComércio, ou da FACISC, não lembro, que é lá do Planalto Norte. Eu liguei para ele, e quando eu liguei para ele, eu expliquei para ele, Johnny, mas é assim, ó, é com distanciamento, é 25% a 30% da capacidade, com máscara, com álcool gel, seguindo os protocolos e ainda ajudando a divulgar as medidas. Aí ele falou assim, pá, mas se é assim eu concordo, por que você não falou antes? Eu disse, mas eu não falei porque você não deixou, cara. Aí ele disse, desculpa, deputado, é que eu sou gaúcho, meio grosso, assim, era um momento. Então, todos concordaram. Aí falamos com o secretário da Saúde, fui até para a CBN com o Mário Mota ali no início, pai, no fim, ele também acabou entendendo. Então, nós construímos isso. No dia 15 de abril, aprovamos na Assembleia. À noite, o governador chamou o deputado Sérgio Mota, o deputado Ismael e eu, deputado Mioto. Nós três, à noite, aprovou à tarde.
À noite, nós conversamos com o governador, começamos a construir um protocolo. No dia 15, no dia 20 de abril, 32 dias depois do lockdown, as igrejas reabriram em Santa Catarina. Então, é claro, houve circunstâncias, situações na Páscoa de 21, se não me engano, Isso. como houve aquele surto forte, aquela cepa que contagiou um monte de gente, Sim. houve um fechamento de 1 ou 2 domingos, né? É. E tal. Mas eu vejo que muitos estados ficou um ano fechado, 1 ano e meio. Aqui houve esses 32 dias e mais um outro período, mas a nível de estado nós conseguimos 30%, depois 50%, depois 75%, depois voltou para 50%, depois voltou para 75%, depois liberou geral. Então eu creio que houve uma militância aqui, e aqui faço justiça, não foi só, a lei é de minha autoria, que eu chamo de lei da fé, mas não fizemos nada sozinho, foi com a bancada evangélica, a bancada cristã, católica, e na Assembleia dos 40 votos tivemos apenas uma abstenção e um voto contrário da bancada do PT. Tivemos essa votação. Então, houve todo um empenho. Então, nós conseguimos conscientizar e fiz aquilo que o senhor faz muito bem, bispo, que é articular, que é conversar com um, conversar com outro, conversar tal e tal, até que nós conseguimos fazer com que esse projeto fosse aprovado. Então, eu vejo que foi uma grande conquista aqui no nosso estado, essa manifestação, e até falo aqui, bispo, naquele período, eu sempre tive uma saúde de aço, nunca tive problema de saúde. Naquele período, bispo, daqueles 30 dias, eu recebia assim 2, 3 mil mensagens de WhatsApp por dia, pastores, líderes, padres, gente pedindo para ajudar e tal. E de tanto que a gente trabalhou, o senhor ligava várias vezes, tudo que acontecia eu ligava para o senhor. Isso. O senhor estava na presidência do conselho, Exato, conversávamos. Exato. O pastor Alessandro também, isso, que depois ficou na presidência. Exato. Tudo nós conversávamos, articulávamos. O senhor lembra que o senhor mobilizou a rede social? Quando nós colocamos a pesquisa da Assembleia, tinha gente contra a reabertura, e o senhor mobilizou os evangélicos na rede social, o pessoal começou a compartilhar, começou a comentar, o senhor encabeçou essa mobilização a nível de pastores no estado, então as demais denominações, foi algo histórico, bispo. Nós nos unimos, mas naquele período, bispo, falo que hoje eu já estou melhor, mas naquele período, pela primeira vez na vida, eu tive um problema de úlcera no estômago. Coisa que eu nunca tive. E aí começou a me dar, não conseguia dormir à noite direito, e preocupado e tal, e pela obra, né, pelo reino, as pessoas, o que estava acontecendo, e a questão da ação social, e gente pensando em suicídio, estresse, ansiedade, depressão, e construímos essa lei, e fiquei mais de 1 ano com essa úlcera no estômago. Hoje já estou melhor, mas foi daquele período que eu entendo que é o cuidado da obra, né? O cuidado daquilo que é o essencial, que é a igreja. Então, a igreja conseguiu se posicionar aqui no estado graças a essa articulação construída a muitas mãos. E isso é muito importante, o que o deputado está falando aqui, porque ser presidente nesse tempo é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver ser presidente naquela época do Conselho de Pastores, né? A gente sendo criticado por muitos pastores. Eu saí na mídia, né? O SC Pauta me colocou lá que eu era contra os empresários, etc e tal, né? A gente levou pancada, graças a Deus que os pastores todos se manifestaram, entupiram a caixa de e-mail dele lá falando que ele estava equivocado, né? Mas o importante é que a unidade ela veio. A unidade veio por um objetivo. E isso que é o mais importante. O objetivo era a igreja. Não era um objetivo político do Jair Mioto, ou do deputado Sérgio. Não era nada pessoal. Era a igreja o objeto de que nós estávamos como profetas ali mesmo, agindo e indo para cima como Esdras e Neemias para reabrir o templo, né? Cada um pegando uma parte, e graças a Deus a gente conseguiu reabrir, fizemos os cultos e hoje estamos liberados totalmente, graças a Deus por boa parte do trabalho de vocês, e também vamos fazer justiça por boa vontade do secretário da Saúde e do governador do estado, né? E como é que tem sido a tua convivência nesse período de projetos? Quais os outros projetos assim, que você fez, né? E que lutou para
para a sociedade, para a igreja, para quem está na vida comum do dia a dia. Pode ter toda a liberdade de falar. Sim, bispo, nós apresentamos 44 projetos de lei. Isso para um período de 3 anos e 7 meses. 44 projetos de lei, destes, 16 já são lei no Estado. 16 foram transformados em lei. Claro que a nossa base principal é a igreja, é o evangelho, é o reino de Deus, é o cristianismo, mas principalmente o meio evangélico. Então, nós aprovamos 3 leis que são muito significativas. Essa que eu chamo de Lei da Fé, que declarou as igrejas essenciais em qualquer evento de pandemia ou situação similar. Isso está valendo, né? Não, é uma lei que permanece. Nós aprovamos também a isenção de IPTU para as igrejas alugadas. Só da denominação a qual eu pertenço, eu sou pastor da Quadrangular. Importante. Olhe essa notícia. Repete para o pessoal entender. Nós aprovamos aquilo que o Congresso Nacional sancionou em fevereiro, que é uma PEC. Nós fizemos uma PEC a nível estadual, replicando essa federal, declarando que as igrejas em imóveis alugados têm direito à isenção de IPTU. Nós já temos a isenção dos imóveis próprios. Isso. Mas agora também os imóveis alugados. Só da Igreja Quadrangular nós temos 731 igrejas no estado. Claro que a nossa maneira de conduzir na Quadrangular, a gente procura assim, ter em todos os bairros. Então a nossa média de frequência, bispo, assim, é de 60 a 70 pessoas, uma pela outra. Nós temos igrejas com 1.000, com 200, com 700, com 800, mas a nossa média é de 70, 80 pessoas. Então você imagina, 80 pessoas numa igreja, 750 mil pessoas. Né? Nas ceias a gente tem 60 mil pessoas e, claro, aí tem os simpatizantes. Né? Claro. Então a nossa frequência aumenta um pouquinho. Nesse período, já foi maior antes da pandemia. A gente está retomando. Então, só na Quadrangular nós temos 186 imóveis alugados no estado. Todos, então, com essa isenção de IPTU. Então, isso é importante divulgar. Os pastores, líderes que têm imóveis alugados, é direito da Constituição Federal e agora da Constituição Estadual a isenção do IPTU dos imóveis em locação. Isso aí daí recorre nos órgãos da prefeitura? Exatamente, basta apresentar a lei, porque algumas prefeituras, só com a Constituição Federal, com a lei federal, que foi recente, fevereiro, não tem anuidade, já está valendo, não estavam cumprindo. Então, nós fizemos também a estadual. Então, não há argumento para a prefeitura não cumprir. É direito à isenção do IPTU. Então, além dessa, nós fizemos a lei que declarou a música gospel e os eventos evangélicos como manifestação cultural. Isso permite a captação de recursos para eventos, seja na área de ação social, na área esportiva, e o Conselho de Pastores, que o senhor presidiu, tem um setor que é o irmão Celso Perro. Ele dá treinamento para as igrejas, para os pastores, para as entidades, para como captar esses recursos de manifestação cultural. Além disso, fizemos um projeto que proíbe a linguagem neutra nos colégios. O projeto foi o deputado Gessé e eu que entramos, então é autoria dupla. Então, esse está tramitando, né? Não foi aprovado ainda. Mas também aprovamos projeto em defesa dos aposentados, que virou lei. O senhor deve lembrar, todos nós temos pais, avós, vinha o consignado, aparecia um depósito na conta da pessoa, e até vou falar para o senhor que o senhor conhece. Esse projeto veio, quem ligou para mim foi o Raimundão. O senhor conhece o Raimundão? Claro. O Raimundão, ele ligou para mim, pastor Raimundo de Joinville, num domingo à noite. Ô, Mioto, veio na minha conta aqui um depósito, eu nem vi, não sei o que, agora está vindo um desconto para mim. Tipo, vinha 2.000 de depósito na conta e 36 vezes, sei lá, de R$150. Um juro exorbitante, e vinha debitado todo mês na conta dos beneficiários do INSS, dos aposentados, sem autorização, sem consentimento, nada. E quando ligaram para o PROCON, ou ligavam para o Ministério Público, eles diziam assim, mas isso não tem tipificação. O senhor que é jurista sabe, não tem lei que diga que é crime. Nós fizemos a lei, foi aprovado na Assembleia, e qualquer situação que ocorresse, ligavam no PROCON, no Ministério Público, processava o banco, processava a financeira. Tanto que hoje não acontece mais, porque tem lei que protege os aposentados, que proibiu o consignado sem autorização, consentimento expresso, assinado das pessoas. Temos leis também em defesa dos animais, né? E é uma área que a gente respeita, bispo. Se a gente observar na Arca de Noé, foram 8
seres humanos e quantos animais. Animais, né? exatamente. E lá no Novo Céu, Nova Terra, vai ter os animais Eu também. acredito né? nisso. Vai ter, diz que o leão vai pastar com o cordeiro. Então, há argumento, né? Para a gente pensar que vai ter, né? Porque quem criou foi o próprio Deus. O próprio Deus. Então, a gente fez essa lei também em defesa dos animais e também fizemos uma lei em defesa do autismo. Isso é uma situação, bispo, que muitos de nós temos. Eu, na igreja, nossa líder de crianças, agora não está mais, eles foram para Portugal, tinha um filho autista, eu tenho diácono que tem filha autista, tem membro da igreja que tem filho autista, o meu irmão, a minha sobrinha Nicole é autista, tem muita gente com autismo. Então nós fizemos também leis em defesa dos autistas, né? Colocando até a placa, o símbolo, né, como preferencial. Então fizemos leis também obrigando os hospitais a ter equipamento adequado para a obesidade, aquela obesidade grave, que hoje não é uma questão simples da gente avaliar a obesidade. A maioria da população, mais de 50%, está obesa. Mas não é, às vezes, não é falta de exercício, não é questão, é todo esse sistema que a gente vive, que às vezes causa estresse, ansiedade, tireoide, exato. Às vezes as pessoas, as suas atividades. Então, e como surgiu essa lei também? Nosso líder de adolescentes da igreja, a esposa dele estava com o irmão no hospital, bem acima do peso, 100 e tantos quilos, e ele veio a óbito, não foi por causa da obesidade, mas contribuiu também o fato de não ter equipamento adaptado. Eles iam levar ele de um lugar para o outro, não conseguia, caía no chão com os aparelhos, meu Deus do céu, situações coisa louca, caóticas, gente. Bispo. Então, essa lei está em vigor, todo hospital tem que ter equipamento adaptado, porque as pessoas hoje não têm mais o biotipo que tinha em 1950, 1960. Exato. Né? Todo mundo era magrinho, era desnutrido, naquela época tinha toda essa situação. Hoje não, então hoje os hospitais são obrigados a ter esse equipamento. Fizemos também, bispo, a lei do 5G. Para o senhor ter uma ideia, eu como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós estamos coordenando o 5G no Estado. Foi o maior leilão da história. E aqui vai um voto de louvor ao presidente Bolsonaro. Desculpa, o segundo maior, o primeiro foi do pré-sal. Deu 49 bilhões o leilão. 47 para 49. Só que 5 ou 6 bilhões foi arrecadatório para o governo. E 39, 40 bilhões é investimento das teles. Então, nós reunimos pela primeira vez na história, conseguimos trazer a Claro, a TIM e a Vivo, as 3 teles da representação nacional nas reuniões na Assembleia Legislativa, e o 5G começou, reunimos a CAT, reunimos a FAPESC, todos os órgãos, a Celesc, a EAF, que é a empresa que faz a limpeza do espectro. O 5G é o 3.5, é a mesma faixa da parabólica. Sim, então tem que trocar todo o equipamento, não tem mais aquela antena. Então começou no dia 22 agora, em Florianópolis, abriu o sinal. Depois de Florianópolis, vamos abrir em Joinville, depois Blumenau, e vamos expandir para o estado todo, que é um projeto nosso também para o próximo mandato. Então, nós estamos coordenando o 5G, que é na Assembleia Legislativa, que é uma revolução, bispo. O 5G vai trazer a conectividade, ele tira o delay, que é o atraso nas ligações. Sim. Então, você imagina, lá no Einstein, em São Paulo, alguém vai estar podendo comandar uma cirurgia aqui no Caridade, entendeu? De lá para cá, online, carros autônomos, isso para todos os ramos da sociedade. A segurança pública, por exemplo, vai conectar as câmeras da segurança pública com a câmera do mercado, com a câmera da oficina. E hoje a PM já está fazendo isso. Eles, com a liberação, já estão fazendo, não estão divulgando por questão de prudência, mas, por exemplo, a pessoa está andando no centro de Florianópolis e o reconhecimento facial vai ver que ela tem um mandado de prisão lá de São Paulo, lá de Rio de Janeiro, e está por aqui. Então, essa pessoa está sendo abordada pelo reconhecimento facial. Então, vai ser uma revolução, bispo, o que vai trazer o 5G. É projeto nosso, é lei nossa no Estado. Que coisa linda. Também, bispo, é lei nossa do esporte eletrônico. Para o senhor ter uma ideia, hoje em Santa Catarina nós temos campeões mundiais de esporte eletrônico, o Free Fire e outras modalidades. Em Joinville tem gente sustentando a família, tem gente prosperando, aqui em Florianópolis. Então o esporte eletrônico veio para ficar. A garotada está de cabeça nisso. E a lei é de nossa autoria também, do esporte eletrônico. Tem uma federação no estado. Então nós temos muitos
projetos que viraram lei, outros que estão tramitando. A gente conseguiu, bispo, algo maravilhoso. Eu me espelho, e o senhor pregou aqui sábado, né? O sábado o senhor falou sobre Mordecai, né? Isso. Da tribo de Benjamim, que Deus reconecta, restaura gerações. Perfeito. E tal, até chegar a Paulo, né? Foi o apóstolo que mais trabalhou, o apóstolo da graça, da tribo de Benjamim. Mas para o senhor ter uma ideia, Mordecai diz os 2 últimos versículos lá do livro de Esther, que o judeu Mardoqueu, Mordecai, assumiu o lugar de destaque, né, de coordenação do governo de Assuero, da Pérsia, e ele trabalhava, diz o texto, em prol do seu povo e em prol de toda a comunidade, de toda a sociedade. E eu entendo que lá, nós como cristãos, como evangélicos, a gente sim está lá para defender os princípios cristãos. Isso é inegociável. Isso é a nossa cidadania do céu. Essa é a nossa base, né? Nossa base. Mas não quer dizer que a gente também vai ficar só na nossa bolha, né? Então eu fico muito feliz com isso, bispo, porque eu vejo que a gente conseguiu romper. A gente tem projetos para toda a sociedade, recursos, para o senhor ter uma ideia. Eu consegui liberar mais de 65 milhões de recursos em emendas e verbas e obras para os municípios. Então, além do nosso trabalho, que é a nossa base, a nossa referência, que é o cristianismo, que é a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja católica também, tudo que nós comungamos, né, com uma ou outra divergência, mas nós conseguimos romper para toda a sociedade. Olha essa ação do 5G. E a nossa ação, bispo, nesse sentido, eu sou como o senhor, eu sou executivo. Eu sou de fazer, a gente fala, mas a gente executa, a gente regaça a manga, bota a mão e vai para cima. Bota a mão e vai para cima, exatamente. Então, do 5G, nossa, a gente fala com todo o pessoal. Tinha um pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente fala com os empresários, a gente está sempre em contato com a CAT. Falei com o diretor da EAF 2, 3 vezes antes do anúncio, insistindo, cobrando. Falamos várias vezes com o pessoal das teles, então a gente é bem ativo nessa área. Então, conseguimos, assim, muitos setores. É uma alegria, assim. Eu olho para trás, bispo, e vejo assim, poxa, é só a mão de Deus. Para tudo isso ter acontecido, para haver essa convergência de todas essas situações de leis, de projetos, de recursos, é só a mão de Deus, bispo. Não tem explicação. Não posso, é o que diz lá Eclesiastes 5:18, né? Não digas que foi a tua mão. É o que diz Deuteronômio 8. Quando entrares em Canaã, não esqueça que é o Senhor. É Deus agindo, é Deus pavimentando o caminho, é Deus endireitando o caminho tortuoso, é Deus trazendo as conexões. Exato. Então, é só a mão de Deus. Eu olho para trás e vejo assim, valeu a pena, valeu a pena. E uma coisa que é muito importante, né, é que as pessoas dizem que igreja e política não se misturam. Igreja e política realmente são dois segmentos diferentes. Um cuida da vida espiritual, o outro da vida natural. Porém, o cidadão, ele é um cidadão, mora em Florianópolis, ele vai votar, ele vai ter em quem ele vai votar, óbvio que ele tem sua linha de pensamento e ideológico, ou seja, a igreja é laica, o povo não. Exato. O povo não, o povo é livre, o povo tem essa liberdade de escolha. São coisas que eu gosto sempre de pontuar, porque são importantes, né? Por exemplo, nunca ninguém mais vai apagar da história da LESC que quem fez o projeto 5G para Santa Catarina foi um pastor. Foi um pastor. Não, e uma coisa, bispo, que às vezes o pessoal fala assim, mas a igreja é contra o colégio, estudar, contra a ciência. Não, pelo contrário. Quem mais promoveu, se olhar a história, né? Quem mais promoveu as aberturas foi a igreja. Por isso que eu acredito, bispo, numa igreja, a gente fala muito sobre os 7 montes de influência, né? Sim. Que é a igreja, né? A fé, a família, a economia, a música, a artes, entretenimento, o esporte, todos os setores, as mídias. Eu acredito, bispo, numa igreja que participa. Se for observar, a maioria das grandes universidades da Europa, dos Estados Unidos, foram fundadas por quem? Por protestantes. Então, como dizer que a igreja, meu Deus, a igreja que promoveu a liberdade, e nós como cristãos, nós somos a favor da liberdade, a liberdade da pessoa, inclusive, ser ateu. Exatamente. Se a pessoa quiser ser ateu, é uma decisão dela. Se a pessoa quiser ser agnóstico, nós, como o senhor bem disse, e na área política, a gente
é uma democracia representativa e participativa. Quer dizer que eu posso votar e ser votado. Tem projeto no Congresso para proibir pastor de ser candidato. Que isso? Então vão proibir o médico, vão proibir o jornalista, vão proibir o apresentador de televisão, o cantor. É um absurdo. Todos podem concorrer. Mas a igreja, a gente sempre fala, vocês são livres para votar em quem quiserem. Você pode, a escolha é sua, mas a gente diz a nossa opinião. Mas a nossa opinião, em defesa do reino, dos princípios, vote em pessoas que tenham compromisso com os princípios cristãos. É a minha sugestão. Mas a gente não obriga ninguém, né? A gente não obriga ninguém. A gente não põe revólver na cabeça de ninguém. As pessoas são livres. A igreja, ela respeita a liberdade. Então, isso é importante. Às vezes, eles querem distorcer. É uma guerra cultural. Se o senhor observar como eles pintam os evangélicos. Até na Netflix, para ser bem específico aqui. Até em emissoras de televisão aí, que vocês sabem. Como que eles pintam o evangélico? Um mau caráter. Alguém que tem vida dupla, alguém que... Não é isso. Gente, o cristão não é que mata ninguém. O cristão é que dá a vida pelas pessoas. As grandes conquistas da sociedade vieram através do cristianismo, das pessoas que se importam com o ser humano. Da reforma, né? Da reforma. A reforma mudou o mundo. Mudou todo o processo de trabalho, de remuneração. Tudo. A reforma trouxe para nós a cultura, a necessidade do cristão estudar. Sim. Isso falando secularmente, não falando teologicamente. Eu estive, bispo, lá em Harvard. Né? E está lá a estátua do pastor que John Harvard. Foi ele que criou a universidade. Isso, exatamente. E por que a teologia antigamente estava em era uma cadeira em todas as áreas de formação? Porque a teologia ensina a excelência do fazer. Tudo que você fizer, fazei como ao Senhor e não aos homens. Então, como que você vai rejeitar um princípio desse? Quer dizer, você ensinar para o médico, para o engenheiro, para o dentista, para o advogado, para todos, tudo que você for fazer, faça como uma missão. Faça como algo que Deus colocou na tua vida, para cumprir um propósito aqui nessa terra. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Eu amo uma frase do pastor que foi um grande defensor da liberação dos direitos iguais para os negros nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Martin Luther King falava assim, você pode ser varredor de rua, varra tão bem aquela rua que se os anjos do céu passarem por lá, hão de dizer, por aqui passou o melhor varredor de rua dessa cidade. Então, esse é um princípio do cristianismo. Robert Lee, fundador do cooperativismo, ele que fez aquela frase, ajuda-te e Deus te ajudará. E Deus já tinha falado isso para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, ser forte, corajoso e eu serei contigo. Exato. Então, quer dizer, é fazer a sua parte, Deus vai te abençoar. E a Bíblia fala também, bispo, da meritocracia. O que é a parábola dos talentos? Exato. Se você observar, a um conforme a sua capacidade, deu 1 talento, a outro 2, a outro 5. É conforme a capacidade. Então, é um liberalismo econômico. Por isso que nós defendemos que o Estado, eu particularmente creio que o Estado, o governo, ele deve cuidar só de 3 áreas: saúde, educação e segurança pública. O resto deixa a sociedade fazer. Olha as rodovias, bispo. As rodovias aqui, a 101, que é privatizada, olha o índice de acidentes. E olha o índice de acidente nas rodovias que não são privatizadas. 87% dos acidentes, pesquisa a nível de Brasil, são nas rodovias que são do governo, que são do Estado. O que o governo tem que cuidar de estrada? O governo tem que cuidar de saúde, educação e segurança pública. O resto... Para o senhor ter uma ideia, quantas petrolíferas tem hoje nos Estados Unidos? Nossa. Mais de 800. Tudo privado. Aqui no Brasil, uma. E o controle acionário, mais de 50%, é estatal. Mas não tem refinaria, tem que pagar para refinar fora. Então, é uma veja vergonha. O absurdo. Quando o Collor de Mello, que, claro, como diz o Manezinho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Né? Corrupção, roubalheira... Teve, é isso mesmo, né? Mas, quando o Collor de Mello abriu aqui a nossa indústria automobilística, meu Deus, ele dizia que os nossos carros eram umas carroças. Eram carroças, e ele estava certo. Aí ele abriu, você lembra na tecnologia, tinha a IBM. Isso. Quando abriu, hoje o Brasil é o 2º país do mundo em celular.
Como é que não vai abrir? Como é que não vai ser um país competitivo a nível mundial? Então, a Bíblia, ela fala isso também, da meritocracia, né? Fala, claro, de ajudar o pobre, o órfão, o estrangeiro. Por isso que nós acolhemos nossos irmãos aqui, que vêm da Venezuela, do Haiti, tantos outros. É nossa função ajudar, mas também o programa social é medido pelo número de pessoas que deixam de precisar dele. Exatamente. Nós não podemos criar pessoas que vão sempre ser dependentes do Estado. Sempre ser dependente. Aí o Estado vai virar. Não, a referência é Deus. Exatamente. A fonte é Deus e o ser humano trabalhando. Mas querer fazer um Estado totalitário, como está acontecendo na Venezuela, na Nicarágua, bispo. Meu Deus, os padres lá sendo perseguidos, igrejas queimadas. Então, nós somos a favor da liberdade, somos contra ditaduras. Por isso que é difícil a gente comungar com coisas ideológicas de partidos de esquerda, gente. E coisas, e coisas hoje que acontecem no Brasil, né? O Brasil, o Tancredo Neves pode... Eu me lembro de uma frase do Mário Covas, tá? Foi uma frase muito interessante quando ele estava na cadeira de roda e ele estava com câncer ali, próximo à morte dele. E deu uma greve dos alunos em São Paulo, e uma moça jogou um ovo nele e o ovo deu na testa e caiu e lambuzou o rosto dele. Ele disse, pode jogar esse ovo, pode jogar, porque eu fiquei 20 anos exilado para tu ter o direito de me jogar esse ovo aqui, para tu ter esse direito de democracia, né? Liberdade. É como disse também o Tancredo Neves, né? As ideias podem brigar, as pessoas não. É isso aí. As pessoas não. E nós temos um pensamento liberal, nós somos liberal na economia. Tem que ser um estado magro e bem informado e cuidando da educação, cuidando das pessoas. Saúde e segurança pública. Eu li a formação dos Estados Unidos e é uma das coisas que mais me impressionou. Não tem uma universidade na América que não foi fundada por evangélico. Não tem uma que não foi fundada. É para ver o quanto eles já pensavam no futuro, na fundação dos Estados Unidos. E que hoje são referências de universidade para o mundo todo, né? Lá onde você esteve, em Harvard, tu imagina, a pessoa se faz um curso lá, se gaba no mundo todo, né? Mas quero te dar os parabéns, né? Nosso papo está chegando ao fim. E isso aqui é o BispoCast. Nós sempre temos um bom papo com os nossos amigos aqui. E parabéns e desejo sucesso para a tua eleição aí. Que Deus abençoe você e que seja contigo. Tu pode dirigir tuas palavras finais aí aos teus eleitores, às pessoas que estão contigo, né? Agradeço, bispo. Uma honra, como falei no início, estar aqui com o senhor. E eu penso assim, se a gente conseguiu fazer isso tudo com um mandato, agora que a gente já conhece os caminhos, os meandres, né? Conseguimos assim articular com as secretarias de governo, com o judiciário também, bispo. A gente tem um acesso maravilhoso com o Tribunal de Justiça, o Blasi, que é o procurador-chefe, presidente lá do TJ, com o Fernando Comim também do Ministério Público, o pessoal do Tribunal de Contas, com o judiciário, que eu acho que é uma aproximação muito importante para a igreja, bispo. A igreja também está próxima do judiciário, muitos trabalhos que o judiciário faz também na área social. Então, com todo esse engajamento com a mídia, com todos os órgãos da sociedade, num segundo mandato, eu acredito que nós vamos poder fazer muito mais pelo estado de Santa Catarina e principalmente pelo reino, pela obra de Deus, que quando fala reino é o quê? É servir, né? É ajudar o pobre, o necessitado, é qualificar as pessoas, é gerar emprego, renda, é resolver os gargalos da nossa economia, que o principal deles é a logística, né? É duplicar as rodovias federais, expandir as estaduais, porque o nosso estado é um estado de ponta, fazer a produção, o agronegócio, que é 70% da nossa produção, chegar nos nossos 5 portos, né, que é o Itajaí, Navegantes, Itapoá, São Francisco, e agora em Bituba também. Então, escoar essa produção. Santa Catarina é o melhor estado do Brasil e vai ficar muito melhor ainda, nós cremos, e orar, pedir às pessoas que votem com coerência, em pessoas que defendam princípios cristãos, a família, e pessoas também que, além
Além disso, que tenham projetos, que trabalhem, que se esforcem. Exatamente. É as duas coisas, né? Exatamente. Às vezes a pessoa é um bom defensor dos princípios cristãos, mas também na política tem que ser um bom gestor, né? Tem que agir, tem que pôr em prática, não só falar, mas agir. Então, e eu sei que as igrejas têm colocado pessoas muito gabaritadas e que possam estar conosco lá na Assembleia Legislativa, e que Deus abençoe. Muito bom estar aqui contigo. Muito bom. Olha, gente, é importante. Isso tudo que o deputado falou aqui é importante. Vai lá no Google. Antes de você votar numa pessoa, vai lá no Google, gente. Pega a ficha do cara, vê se ele é ficha limpa, vê como é que as pautas que ele defende, as ideias que ele defende, porque senão amanhã você vai botar um governo que vai te reprimir, te oprimir. Então, pense bem nisso. Parabéns, deputado Jair Mioto, seja muito bem-vindo aqui e que outras vezes a gente possa bater papo, mas depois de você estar eleito, tá certo? Amém, agradeço. Um abraço a todos, Deus abençoe. Valeu.